a gente vai falar sobre a filosofia tolteca, né? Como trazer aqui como uma curiosidade, antes da gente entrar nos temas, já que esse livro, né, e o Dom Miguel Ruiz, ele resgata esse conhecimento, né? Ele era mexicano, e a família dele também tem uma descendência, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos saber quem é o Dom Miguel Ruiz, o autor do livro. Eu acho muito legal, antes eu não fazia isso, tá? Mas eu também aprendi com os meus professores a conhecer o autor, né, dos livros que você lê. Então, às vezes, quando eu leio os livros aqui, eu sempre dou um Google ali para saber quem foi aquela pessoa, né? Curiosidade mesmo, quem é essa pessoa que escreveu esse livro, né? E às vezes a gente não faz isso, gente, a gente acaba caindo em armadilhas. E aí a gente vai falar sobre os 4 compromissos, que é: seja impecável com a sua palavra, não leve nada a sério, né, para o lado pessoal, não tire conclusões precipitadas e dê sempre o seu melhor. Então, assim, cada um desses compromissos são desafios, né? Não são fáceis, como o próprio autor ele fala aqui no livro. Então, aqui para começar, ó, eu fiz uns slides. E depois, quem quiser, né, eu vou partilhar com os alunos da jornada, mas depois, se alguém quiser, me fala que eu envio também, tá bom? Então, aqui, só para a gente entender o que é essa filosofia tolteca. Gente, eu nunca ouvi falar da filosofia tolteca na minha vida antes de eu ler o livro. Eu não lembro de ter aprendido isso na escola. Se aprendeu, né, passou batido, tá? Então, a filosofia tolteca é uma tradição espiritual e cultural originária dos antigos toltecas, né, lá da região da Mesoamérica, do México. Essa civilização, eles viveram em torno do século IX e do século III, depois da era cristã, ou seja, depois de Cristo, tá? E os toltecas que influenciaram os astecas, né, na sua cultura. Os astecas, que eu coloquei aqui entre parênteses, eles alegam serem descendentes dos toltecas, tá? O que faz muito sentido, porque é muito parecido ali a cultura deles. Essa civilização colapsou no século XIII, né? Como muitas outras civilizações que colapsaram aí, não deixaram muitos vestígios. A gente sabe muito pouco sobre eles, e o que a gente sabe é o que a arqueologia traz, tá? E aí a gente vai saber por quê. Da região do México, que eu falei, aí coloquei lá: essa antiga sabedoria foi preservada por meio da tradição oral e práticas xamânicas. Então, é muito parecido, inclusive, com a filosofia do yoga. Essa prática oral, lá na Índia, se chama Parampara, né? É o conhecimento que vai passando de mestre para discípulo. Esses conhecimentos, eles não eram registrados em livros, muitos desses conhecimentos. Então, eles foram vencendo aí ao longo dos anos, né? Sendo transmitido oralmente, tá? Por isso que não se sabe muito e não se tem muitas provas por conta disso. Então, o que a gente sabe é o que a arqueologia traz através dos estudos ali do carbono e tudo mais que eles conseguem fazer para determinar de que época que é, né? Enfim. E aí, quem popularizou os toltecas foi o Dom Miguel Ruiz, que é o autor desse livro, quando ele publicou o livro Os 4 Compromissos, ou As 4 Verdades, que é essa exemplar que eu tenho aqui, né? Ele foi para os Estados Unidos, uma fase da vida dele, publicou esse livro lá e ficou best-seller, e até hoje, assim, é um livro muito lido por quem estuda autoconhecimento, porque tem interesse por espiritualidade, tá bom? E aí eu peguei essa imagem aí de um blog, não dá para ver aí o nome do blog, mas tem na imagem em marca d'água. A zona arqueológica de Tula fica ao lado da cidade de Tula de Allende, no estado de Hidalgo, no México. Ou seja, é no México que eles encontraram lá os vestígios. O que hoje são ruínas com aproximadamente 1000 anos de história. No passado, foi a cidade dos toltecas, tá? E aí, gente, é interessante porque quando a arqueologia vai trazendo isso para a gente percebe que
por mais que eram civilizações assim de muitos e muitos anos, eles tinham muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Eu gosto muito de história. Eu falo assim que um curso que eu vou fazer quando eu estiver ali aposentada, ali meus 70 anos, 60, eu quero estudar história, sem me preocupar de ter que trabalhar com isso, sabe? Eu vou velhinha lá para a academia, para a universidade, que eu adoro estudar, então eu me vejo estudando até ficar velhinha. Aí eu quero fazer faculdade de história. Eu amo uma boa faculdade que traga a história de verdade, né? Então eu assisto muito esses programas. E aí a gente vê que tem antigas civilizações que eles tinham um avanço tecnológico tão grande, inclusive assim, eu estava assistindo esses dias, eu não vou lembrar agora qual que era, mas de esgoto, sabe? Que eles conseguiam ali fazer para ter uma vida moderna, né? Porque antigamente a gente sabe que, inclusive hoje, né, tem muitos lugares no mundo que não tem saneamento básico. Enfim, seguindo aqui. Aí, só para continuar, aqui tem alguns totens que que a arqueologia descobre, né? Aí tá aí o nome do blog, que é Viagens e Caminhos. Essas imagens eu peguei de lá. A filosofia tolteca é uma forma de sabedoria prática que visa ajudar as pessoas a alcançar liberdade pessoal e paz interior, por meio da autodisciplina e da consciência expandida, o controle da mente sobre o medo e a transcendência do ego para alcançar a verdadeira paz espiritual. Então, eu achei muito incrível, porque isso aqui casa muito com o que a gente estuda, né, do yoga, que é um conhecimento aí que vem de 2.500, 3.000, 5.000 anos atrás, como a Gita, né, que a gente conhece. Então, é muito incrível como que diferentes continentes, né, tinham uma mesma busca e até um conhecimento muito parecido, mas cada um com a sua cultura, né, na sua geografia, mas o homem estava ali conectado mesmo com essa busca interior, né, por essa paz interior, que a gente costuma falar que, embora os caminhos sejam diferentes, no final, o que todo ser humano busca é essa autorrealização e é se sentir em paz, né, com quem a gente é, respeitando o nosso eu interior e sendo fiel a quem a gente é de verdade e podendo viver uma vida realizada dentro de quem nós somos, né, alcançar essa paz interior. E ele fala aqui também sobre o controle da mente, que é o que a gente trabalha no yoga, né? O yoga é uma ferramenta, né, de controle da mente. Porque a gente vai até entender aqui nos 4 compromissos que ele fala, né, que a nossa mente, ela mente para a gente. Então, a partir do momento que a gente aprende a controlá-la, a gente aprende também a escolher os pensamentos e as sementes que a gente quer plantar ali, tá bom? Então, achei muito incrível aqui, fiquei bem, bem apaixonada por essa filosofia. Aí tem algumas outras imagens que eu peguei aqui, né, só para trazer, aí eles também usavam algumas pirâmides, tinha essa no México, tem algumas pirâmides também, né, aí tem os totens, só para ter uma ideia do tamanho dos totens, e as pinturas toltecas em relevo nas ruínas, onde a arqueologia traz, em Tula, no México, tá? Então, assim, era uma cultura muito xamânica também. Então, tinha esse envolvimento, né, com os seres da natureza, tá? E esse aqui é o bonitão, o Dom Miguel Ruiz. Ele é autor e considerado um professor espiritual, né? Ele nasceu em 52, no interior do México. Ao que consta, gente, ele está vivo ainda. Eu não achei nada aqui, eu até perguntei lá para o Google, Dom Miguel Ruiz morreu? Eu não encontrei nada, tá? Ele nasceu no interior do México em uma família de curandeiros xamãs, então eram pessoas muito conectadas com a natureza, tá? Ele foi graduado em medicina e tornou-se cirurgião, então ele trabalhou como neurocirurgião por muitos anos. Ele teve um acidente grave de carro e esse acidente deixou ele em coma por alguns meses. Quando ele despertou desse coma, ele sentiu a necessidade de se conectar com a cultura dele
e a partir dessa conexão, trabalhar a espiritualidade dele, foi quando ele resgatou esses conhecimentos, né? Porque a mãe dele era uma curandeira, né? Xamânica, uma curandeira que ali sabia muito do conhecimento da filosofia tolteca. Então, ele se conectou com essa cultura dele, né? Ele sentiu esse chamado, tá? As suas práticas espirituais eram focadas na autorresponsabilidade, autoconsciência e liberdade emocional. Eu deixei liberdade emocional aqui em maiúsculo, porque a gente vai falar de liberdade emocional no último módulo, que a gente vai fechar lá da jornada, tá? Então, assim, faz muito sentido para a gente também aqui, que está na jornada, falar disso, porque esse trabalho dele ele é muito focado, como fala aqui, na autorresponsabilidade. E eu falo muito de autorresponsabilidade, né? Eu chego, às vezes, até, às vezes, bater de frente com algumas pessoas que falam, que acham que tem determinadas situações que a gente não pode levar para as pessoas a ideia de autorresponsabilidade, né? Mas eu considero isso extremamente importante no nosso processo. É claro que tem situações e tem momentos que a autorresponsabilidade vai entrar um pouco mais à frente, mas eu não acho que isso não acho que isso tenha que sair da vida de das pessoas, porque a gente precisa entender, sim, a nossa responsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida, de alguma maneira, né? E aí é um processo, e cada um vai passando pelo seu processo, com acolhimento, é claro. Eu vou dizer uma coisa para você, esse é o tipo de livro que você não quer ler, não dá para ler só uma vez. Inclusive, quando eu estava revendo ele aqui para organizar essa aula, deu muita vontade de ler de novo, porque eu realmente agora não tenho como incluir ele, mas é um livro que eu quero ler de novo, porque assim, gente, é o tipo de conhecimento que numa primeira leitura, né, eu falo muito da repetição, né, falo muito para o pessoal da jornada da repetição. A repetição é importante para tudo na nossa vida, desde o momento que a gente começa a falar, a andar, é através da repetição que a gente, né, de fato aprende as coisas. Então, assim, é um livro que quando você lê a primeira vez, você consome, né, o conteúdo e aprende muita coisa. Mas se você lê, como tudo, né, você vai ler a segunda vez, você vai absorver muito mais. Sim. E o que eu gosto, e o que eu acho incrível, e às vezes eu tenho até um olhar infantil sobre isso, eu acho muito bonito e muito lindo mesmo, como os conhecimentos eles se encontram, né? Isso daqui é uma cultura xamânica, é uma filosofia da Mesoamérica, mas que casa com o conhecimento, né, da Índia, que casa com o conhecimento do Japão ali, do Ikigai, sabe, de todo o conhecimento japonês, só vem com nomes diferentes, né? Mas a ideia é a mesma. Então, por isso, assim, que eu não tenho preconceito com nada. Eu já sou, assim, a pessoa que eu agrego tudo, sabe? Porque é multicultural, né? É o mundo. E embora esteja tudo espalhado ali, cada um no canto, é como eu falei, esse conhecimento, ele se encontra. E por que não, né? Por que não sair um pouco da nossa linha de estudo? Eu já tenho... Mas, enfim, né? Tem igual eu falo assim, por isso que eu abro o estudo aqui, abro para todo mundo falar, porque é legal ter diferentes pontos de vista. Gente, eu vou dar continuidade, mas é isso, tá? Abre o microfone e fala aí na hora que sentir de falar. Então, assim, gente, o primeiro compromisso, né? Claro que ele tem, assim, 2 capítulos anteriores antes de falar do compromisso, mas a ideia aqui dessa aula hoje é a gente focar nesses compromissos e nessa filosofia que é tão bonita. Ele fala sobre seja impecável com a sua palavra, né? O que seria ser impecável, né? Com a nossa palavra. É bem profundo isso, eu acho que daria para fazer uma aula inteira só falando disso, né? E aí eu coloquei dois versinhos aqui bem curto. Tudo que eu coloquei aqui, gente, eu peguei do livro, tá? Não são palavras da Eva. Eu peguei do livro. Ele fala lá: a palavra é a ferramenta mais poderosa do ser humano. E é verdade. Eu até brinquei hoje agora que eu dei aula à noite aqui na marteleira, na Lorian,
E estava conversando com uma aluna, e eu não lembro o que ela falou, eu falei assim, por isso que tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque no ano passado, eu lembro que nessa mesma época, eu estava assim, sem trabalho, né, as coisas estavam começando a aparecer, eu falava assim para o meu marido, olha, eu quero a minha agenda lotada, eu quero minha agenda lotada, aí agora eu não estou dando conta, eu tenho que começar a pensar o que eu vou tirar da minha agenda, prioridades, falar assim, olha, já estou me organizando aqui, porque tem algumas coisas que eu realmente vou parar de fazer, né, alguns trabalhos que eu realmente vou ter que abrir o espaço para outras pessoas entrarem, porque não está dando. Aí eu falei para ela, olha, tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, né? E aí eu lembro que a minha mãe falava assim, cuidado com o que você fala para não morder a língua, né? Porque, gente, eu realmente aprendi que a palavra ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida e mais sobre a vida do outro, né? Quantas coisas a gente ouviu das pessoas e a gente trouxe para a nossa vida como uma verdade, dos nossos pais, que muitas vezes falaram coisas nem com intenção ruim, né? Mas a gente olhou e interpretou aquilo de uma maneira que foi ruim para a gente. Então, a responsabilidade, um compromisso, como ele fala aqui, é comigo, né, com a minha vida, mas é também com as vidas que compartilham a vida comigo, com quem está na minha casa, com os meus colegas de trabalho, né, com as pessoas do meu trabalho, no meu caso, que sou professora, com os meus alunos. Quando eu comecei a dar aula, eu lembro que eu falava assim com meu irmão, eu falava, Maércio, eu tenho tanto medo de falar merda, de falar, ai gente, desculpa que merda que é palavrão, de falar besteira para os meus alunos, né, eu tenho tanto medo de falar algo assim, que a pessoa vai impactar ali, porque... Aí ele falou assim, olha, fala as coisas do seu coração e usa sempre as suas referências, né, traz as suas referências, porque nem sempre a gente vai falar algo, nem sempre a gente vai ser 100% maravilhoso no que a gente fala, né? Então eu tinha muito receio disso, porque eu fui aprendendo na minha jornada pessoal, né, estudando, lendo livros com os meus professores, que a palavra é muito importante para a construção da nossa vida, né? O que eu estou falando para mim em voz alta? Que história que eu estou contando para mim em voz alta? Eu ouvi alguma pessoa em algum lugar uma vez falar assim que imagina se você tivesse o poder de realizar todos os seus desejos, tudo que você pensasse e falasse. Tem certeza que só a sua vida ia ser maravilhosa? Imagina, tudo que você fala, pá, realizou, pá, realizou. E aí ele diz, é isso que acontece na sua vida, mas você não percebe. E faz sentido, gente. Eu faço muita autoanálise, muita autorreflexão, aprendi muito isso com o meu professor, o Jefferson, né, que vocês, a maioria aí já conhece. Eu admiro muito o Jefferson por isso, sabe? Ele é um cara que ele está sempre se olhando, se observando, né, e fazendo essa autorreflexão. E quando a gente fez ali o curso de formação, ele falava da importância da gente, como professor de vida, a gente fazer esse trabalho na gente, né? De observar o que a gente fala, o que a gente ensina, se a gente está praticando o que a gente ensina. Então, isso daqui que a gente está conversando hoje precisa ser um conhecimento prático, aplicar na nossa vida. É fácil? Depende. Eu costumo dizer que sim e que não. Sim, né? Se a gente praticar, e aí de tanto praticar a gente vai ficando bom, e não se a gente não praticar. Leu 500 livros, mas não praticou nada. Não serve para nada. Claro que tem momento que a gente vai subiar, né? A gente vai balançar ali, vai falar... Ai, tô nervosa. Ai, tem que falar, tem que soltar, senão fica até com garganta. Né? Tem que soltar, senão vira doença no corpo. Mas é observar mesmo o que eu estou falando. Eu procuro tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque Eva, eu quero sim que a minha vida seja uma vida com mais momentos de paz, com mais momentos de amor, com mais momentos de alegria, com mais momentos de felicidade, de realização. Então, se eu quero isso, eu preciso ser a primeira a fazer esse movimento. Assumir esse compromisso,
né, com a minha palavra, com aquilo que eu levo para as pessoas. Quando eu vou dar um curso, quando eu vou dar uma aula, né, eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi assim, que Deus, né, que o Criador coloque na minha boca aquilo que eu preciso falar. E muitas vezes, quando eu vou dar aula, ali no momento que eu estou com vocês, ali de relaxamento, eu tenho o seguinte pensamento no Sankalpa, né? Essa vai ser a melhor aula da minha vida. Aí à noite eu vou dar aula, eu falo de novo. Essa vai ser a melhor aula da minha vida. Eu aprendi isso desde que eu comecei a dar aula. Essa vai ser a melhor aula da minha vida. Eu comecei a dar aula online, era muito insegura, né, gente? Eu não sabia a sequência, eu não sabia, esqueci tal coisa, ensinei errado, não sei o quê. Aí eu comecei, essa vai ser a melhor aula da minha vida. E, pode ser. No livro, inclusive, o autor ele fala: não subestime a simplicidade desses ensinamentos, desses compromissos. É como uma frase que você fala para tua mente: não subestima a simplicidade das coisas. Porque as coisas que parecem simples, que parecem pequenas, elas trazem grandes resultados. É aquela coisa: os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? Aí tem aqui que eu também coloquei lá do livro: a palavra tem o poder de construir ou de destruir. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa que fere a tua alma? Gente, todo mundo já ouviu alguma coisa de alguém que feriu a alma, né? Todo mundo. Que você ouviu aquilo, você pensou: meu Deus, eu preferia tá morto, ser surdo, em vez de ouvir isso. Fere a alma. Mas também é outra coisa que a gente vai aprender aqui nos próximos ensinamentos, né? Então, pensa na tua palavra que sejam palavras de construção, na maioria das vezes. Lembrando que nós somos seres humanos e tem momento que a gente dá uma balançada ali. Mas o que eu ando falando, né? O que eu ando verbalizando? Aí tem momentos, tem coisas na minha vida e momentos que eu não estou muito satisfeita com alguma situação. Aí eu fico falando daquela situação que eu não estou satisfeita. Aí eu me percebo, eu falo: gente, eu estou toda hora falando a mesma coisa, eu vou parar. Ou então eu vou mudar a forma que eu falo. Aí eu procuro mudar a maneira que eu falo tal coisa que me incomoda, que está me incomodando, que está me deixando mal. E que eu não consigo resolver aquilo naquele momento, sabe? Aquela situação ainda está presente na minha vida. Então eu procuro ter esse cuidado. Bom, já que isso está presente e que eu não posso mudar agora, como eu posso mudar a minha relação com essa situação e não ficar falando mais dessa maneira? Porque, de alguma maneira, a gente vai usar e se conectar com aquilo que a gente vai vendo também resultado. Porque tem coisas que a gente pode aplicar na nossa vida e falar: mas isso aqui não está mudando em nada na minha vida, né? Vamos ver outras coisas. Mas sobre esse primeiro compromisso... Gente, inclusive tem uma passagem na Bíblia, né, que fala... Eu esqueci agora, Jesus falou... Não, Jesus não, Deus, ao criar o mundo. Primeiro foi o verbo, não é isso? Uhum. Não sou muito conhecedora da Bíblia, mas tem essa passagem que fala da palavra, né? De como é importante a palavra. Não é o que ela disse, mas foi o impacto, sabe? Que ela causou em mim do que ela disse. Né? Tem coisas que eu posso melhorar e tem coisas que eu falo: bom, para mim, né, tudo bem, esse é o ponto de vista dele, o meu é outro, e aí eu respeito, eu fui aprendendo a fazer isso. Então, assim, eu sou tão... Assim, como que eu posso dizer, gente? Eu tô tão segura com o que eu sinto aqui dentro de mim em relação ao que eu faço, que é com a melhor intenção, inclusive esse é o quarto compromisso, que se você me falar alguma coisa e outra pessoa também me falar, eu vou pensar assim: poxa, o que eu posso melhorar nisso? Não, isso aqui faz sentido para mim, né? Eu posso melhorar para outra coisa. Mas isso aqui não fez muito sentido, então vida que segue. Porque eu já fui muito doída, eu já falei isso para vocês nas aulas, né? Eu já fui muito doidinha, tudo que me falava, eu sofria, ficava com raiva da pessoa. Isso só faz mal para a gente, né? Então, assim, tudo que chega para mim,
Tem uma coisa que eu ouvi uma moça falar uma vez, o nome dela é Paula Gasparini. Ela contou uma história uma vez de uma coisa que aconteceu com ela, e ela falou assim: se a gente aprende a olhar para a vida, que tudo é amor, tudo, gente, é tudo, tudo é amor, a gente vai deixar de sofrer por coisas pequenas. Ou seja, toda dor e sofrimento que chega até mim, toda, sei lá, até situações ruins, pessoas que queiram me maltratar, é por amor, é para me deixar forte, me fazer crescer, eu vou olhar para isso com outros olhos. O que eu posso aprender com essa situação para eu ficar bem? E eu fico bem mesmo. Isso não quer dizer que tem situações que fico estressada. Olha isso aqui, ó. É o que a gente já está falando, a gente já entrou no tema, né? Não leve nada para o lado pessoal. E aqui eu trouxe do livro também, essas 3 frases. Não é a palavra, olha só isso, que legal, gente. Não é a palavra ou a atitude dos outros que te ofendem, e sim as feridas que a pessoa toca. Então, se uma pessoa falou algo para mim que me doeu demais, é porque provavelmente eu tenho alguma ferida em relação àquilo. Então, não é a pessoa, é a minha ferida que precisa ser tratada. Por isso que ele focava na autorresponsabilidade, tá entendendo? O outro não pode ter poder sobre mim. E a gente fala disso na jornada. Eu tenho poder sobre mim. Eu tenho o poder de controlar as minhas emoções. Eu tenho o poder de controlar aquilo que chega em mim. Ai, mas me ofendeu. Ah, então chegou em você. Qual é a sua ferida que precisa ser tratada em relação a isso? Mas, assim, eu ainda falo que eu sou muito abençoada. Eu realmente sou uma pessoa abençoada, porque raramente na minha vida, assim, principalmente depois que eu fiz a minha transição de carreira, eu tenho situações, assim, que me ferem, sabe? Que, de desrespeito, enfim. Eu sou muito abençoada. Mas eu também peço para o universo me traga alunos maravilhosos. Ah, eu peço. Os não maravilhosos, manda para quem merece. Eu não mereço, universo. Aí aqui, nem as opiniões que, olha isso, nem as opiniões que você tem sobre você devem ser levadas a sério, porque a tua mente diz muitas inverdades. A gente não fala no yoga sobre as flutuações da mente, né? A nossa mente, ela é tagarela, ela fala um monte de coisa, então até as coisas que ela fala sobre a gente não é verdade. Muitas delas, nem todas, né? Mas aí vale aquela palavrinha que a gente usa no yoga, viveka, que é discernimento. Aí você precisa ter discernimento. Nesse processo de autoconhecimento, discernimento, aliás, gente, discernimento é para a vida, né? Para tudo na vida. Aí tem a outra, os seres humanos são viciados em sofrimento e ajudam-se entre si para manter esse vício. Olha isso. O que isso quer dizer? Isso daqui também fala sobre os caminhos neurais, né? Que a gente vai fortalecendo. É como aquilo que a gente falou. Uma vez criado o caminho neural, ele não vai deixar de existir, né? O que acontece é que a gente fortalece esses caminhos ou enfraquece. E esse vício em sofrimento é por conta, assim, claro, que está no DNA da humanidade, né? O ser humano já sofreu muito. Olha lá, ó. Esse nariz dele é um barato. Eu sempre aqui à volta. Ele sempre aparece. E tá no nosso DNA, né? O ser humano já passou por muitas coisas, mas acontece que a gente está agora num momento, assim, de avanço mesmo da humanidade e entender que o sofrimento também pode ser opcional. A gente vê por histórias, tem muito ser humano que transcende a dor. Transcende mesmo, porque escolhe. E quando ele fala assim que a gente ajuda entre si para se manter esse vício, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte: sabe quando a pessoa vai contar um problema para você e ela fala assim, nossa, aconteceu tal coisa comigo tão ruim. Aí você fala, ai, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Aí a outra, ai, mas comigo foi muito pior. Sabe, fica aquela guerra de desgraça para ver qual é a desgraça maior.
Então, a gente se ajuda também em vários sentidos, como você também falou, de ficar falando mal do outro, de agredir um outro, de desejar mal um outro, né? De, às vezes, não acolher o outro e mostrar que existe um lado bom das coisas, né? A psicologia positiva fala, né? Sobre que tudo tem um lado bom e um lado ruim. A gente vive no mundo dual, e aí as pessoas têm a tendência de estar fortalecendo e ampliando aquele lado ruim das coisas. A gente tem isso, porque ser a vítima tem os seus ganhos. Então, assim, eu quero ser boazinha, eu quero ser filha de Deus, eu quero seguir o caminho religioso, então eu não posso ser forte e poderosa, eu tenho que ser fraca e oprimida. Então, assim, a forma que também a religião foi construindo, né, e não é só o cristianismo, muitas outras também vão por esse lado, faz a gente achar que a gente é ruim, que a gente é mal, se a gente não sofrer, se a gente não for para a cruz, se a gente não for crucificado, né? E aí, olha só, e principalmente, gente, na espiritualidade, tá? Tem muito preconceito ainda na espiritualidade, eu não tô falando nem religião, tô falando de espiritualidade mesmo, que de você não poder ser uma pessoa rica, que tem bens materiais. Eu já conversei muito isso com amigas minhas, quando eu comecei a ir para o autoconhecimento e comecei a trabalhar com as terapias. E ela falava, amiga, eu não tenho coragem de cobrar caro. Tem gente que cobra 600, lá no Brasil, R$ 600 por uma sessão. Ela falava que ela achava um absurdo. Eu falava, mas por quê? Qual é o problema dela cobrar esse valor? Ela banca o... Ai, mas é porque quem é da espiritualidade, não tem isso, né? Então tem muito disso também. E isso é o quê? São crenças, né? São crenças. Então, esse compromisso aqui de não levar nada para o lado pessoal, gente, olha, tira um peso das nossas costas, porque não é sobre a gente. Não é sobre quem você é. É sobre a ferida que você está carregando. E daqui a algum tempo não tem mais. Eu não estou falando que eu não tenho as minhas feridas ainda, mas muita coisa eu já não carrego mais, não me afeta. Eu acho que depois que eu fui mãe, sabe, que eu tenho um serzinho ali que depende de mim também. Depois que eu comecei a realmente a estudar, a aplicar as coisas na minha vida, ai, ainda mais que eu entendi o conceito de maiá, de ilusão, por que que eu vou ficar me apegando e me acorrentando em coisas que nem são minhas? O que as pessoas falam sobre você é mais o filtro dela. Por isso que eu falo, se uma pessoa me elogia, igual eu já falei para você, José, que se você me elogia, aquilo que você está vendo em mim, você tem em você. A gente não admira no outro aquilo que a gente não tem na gente. E o que a gente critica no outro, a gente também tem na gente. Se eu admiro honestidade em alguém, é porque eu tenho honestidade em mim. Se eu admiro uma pessoa que é amorosa com a família, é porque eu tenho isso em mim. Se eu critico uma pessoa que é muito estressada, muito brava, muito não sei o quê, muito sei o que lá, é porque um pouquinho daquilo eu tenho em mim. Olha para o espelho, será que eu não tenho um pouquinho disso aqui em mim? Né? Autorresponsabilidade, autoavaliação. Então, não levar o que as pessoas falam de você para o lado pessoal, ou as coisas que acontecem com você para o lado pessoal, é libertador. Aqui no livro, ele conta aqui uma história no livro, que ele fala assim, por exemplo, a pessoa ela te chama para conversar sobre um chefe, chama um funcionário para conversar sobre alguma coisa. Ah, mas não é nessa parte, é na outra parte que ele vai falar disso. Você já vai lá achando, ai meu Deus do céu, vou ser demitido. Ou então você vê alguém conversando, olha para você e fala, você pensa, ai, já está falando de mim. Né? A gente leva tudo, a gente acha que a gente é a estrela. Então, assim, são coisas simples, mas vai olhando aí para a tua vida o que vai acontecendo. Hoje, no dia de hoje, que dia é hoje, gente? Dia 12, dia 12. Eu levei alguma coisa pro lado pessoal? Eu levei? Se eu levei, por quê? Por que isso mexeu comigo? Se pergunta, né? Traz para você, tira do outro, o outro é o outro, traz para você.
Esse é um exercício, assim, para a vida. É um exercício que eu aprendi a olhar para a minha vida. Tudo que me machuca, tudo que me fere, eu vou olhar em mim. Tem uma filosofia, tem uma filosofia que é a Ho'oponopono, já ouviram falar? É muito bonita. Ele fala justamente isso. Aquilo que que está em você está em mim. Se você partilha um problema seu comigo, esse problema já começa a fazer parte de mim também. Mesmo do rei, que uma amiga já falava de Ho'oponopono para mim. E ela falou assim, ó, eu vou falar para você o que você vai fazer, o mantra, você só vai fazer. Depois eu te explico o que que é. Aí ela falou, ó, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu falei, tá bom, eu vou fazer, que eu sou curiosa, né, eu faço as coisas. E eu falei, nossa, que negócio interessante. Aí eu fui, ela foi me explicando, aí eu comprei o livro, fui ler, aí eu fui ver o documentário do cara que trouxe o Ho'oponopono. Ele curou uma ala inteira de doentes mentais fazendo Ho'oponopono sem nunca ter ido na ala. Ai, a Cristina. Ok. Mas é uma filosofia muito bonita, ou seja, assim, eu partilho com você a sua dor, porque eu tenho conhecimento da sua dor. Ela já é real para mim, entendeu? Mas a responsabilidade está em mim. Então, só para traçar um paralelo aí, não vou aprofundar para não ficar muito. Vamos avançar aqui. A gente agora vai para as duas últimas. Então, olha lá, não tire conclusões precipitadas. Toda a tristeza e todo o drama que viveu na tua vida tiveram origens nas conclusões precipitadas e nas coisas que levou para o lado pessoal. Com isso, criamos um veneno emocional. Gente, tem um estudo, fizeram um estudo sobre isso, falando que, eu não lembro agora qual é a porcentagem, mas é uma porcentagem muito alta, de 80% a 90% das coisas que você sofreu antecipadamente, elas nunca chegaram a acontecer. Eu falei, eita! Cria ansiedade, né? Libera um monte de hormônio ali que vai causando vícios daqueles hormônios no teu corpo, vai te deixando sempre ali com o sistema simpático, alerta, ligado, dando sobrecarga nos teus órgãos, nos teus sistemas, fortalecendo aquelas redes neurais. Então, imagina, é só problema. Criando vício emocional, ele fala de veneno aqui, né? Então, assim, não é ser irresponsável, é usar o futuro para planejar, né? Mas entendendo que nem tudo está na nossa mão. A gente até falou disso essa semana na aula de yoga. O que eu posso controlar é a minha ação e não o resultado da minha ação. Gente, é exatamente isso. O que eu posso controlar é a minha ação e não o resultado das minhas ações. É exatamente isso, não tirar conclusões precipitadas. Espera as coisas acontecerem. Permite as coisas acontecerem. Todo mundo atire a primeira pedra nessa vida quem nunca tirou uma conclusão precipitada em relação a alguma coisa e ficou sofrendo com aquilo e depois viu, ai, não era nada disso, ai, que boba que eu fui. Atire a primeira pedra. Nós somos seres humanos, a gente faz isso. Mas quando a gente adquire a consciência que a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de começar a dar uma mudadinha, né? A gente sofre. Lembra lá do anterior, que ele fala, os seres humanos são viciados em sofrimento e ajudam-se entre si para manter esse vício. Isso aqui é uma maneira de sofrer, antecipadamente. Porque está no vício do sofrimento. Porque a rede neural está fortalecida. Os filtros mentais, aquele que colocou ali, que consegue ver, olhar a vida só por aquele ponto de vista, só por aquele ângulo. Ela pode ser feliz no pós-sofrimento, não tem o sofrimento pós-traumático? Não, é sofrimento pós-traumático que fala? Crescimento pós-traumático, né? Quando uma pessoa passa por um trauma muito grande, mas ela tira um aprendizado daquilo. E ela transcende a dor, evolui, cresce e se torna até inspiração para os outros, muitas vezes.
Será possível a gente, né, dar uma baixada nessa mania de tirar conclusões precipitadas, né, e deixar também as coisas acontecerem? Permitir as coisas acontecerem, confiar, né? Se mantendo na ação dármica, né, na ação correta, tá? E vamos por último, dê sempre o melhor de si. Nada mais, nada menos. Apenas o teu melhor. Aí eu coloquei aqui uma frase do livro. Ao dar o seu melhor, você não permite que o juiz interior, a sua própria mente, te culpe ou te condene por nada. Sabe quando você faz uma coisa assim, de qualquer jeito, você fala, ai, caramba, olha que eu fiz isso aqui desse jeito, podia ter feito melhor, e você fica ali se maltratando. Você ainda impede o seu próprio julgamento, além do julgamento dos outros. Não é? Sim. Nossa, faz muito sentido, e eu vou muito por essa linha também, da simplicidade das coisas. Às vezes fala, ai, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha o ritual de não sei o quê, olha o ritual de não sei o quê, e agora que é a lua, não sei da onde, o eclipse, não sei o quê, legal. Então, vou fazer minha oração poderosa, mas é a minha mesma oração. Porque não adianta só fazer o ritual e depois todos os outros dias fazer tudo cagado. Claro. Então, é a simplicidade mesmo, e tá no coração que você falou. Gente, e olha só uma coisa, será que é à toa que quando a gente está no útero da nossa mãe, o primeiro órgão a ser moldado, criado ali, não é o nosso coração? Então é muito que está aqui, é um símbolo, né? São só dizeres, são só palavras para que a gente ali tenha a cognição, consiga entender melhor as coisas, mas são só palavras, é muito incrível, é muito incrível. E é o único órgão do corpo que tem ali neurônios e que manda informação para o cérebro, né? Então, é muito do nosso sentir mesmo. É começar a observar como a gente se sente. Aquilo que a gente faz na aula é ter o poder de criar os nossos estados internos. E não colocar isso na mão das situações, das pessoas, do que o outro falou, do que você pensou que era, mas não tem certeza. E é o que esses 4 ensinamentos traz aqui. Gente, é tão simples, né? Não é simples. Não é nada rústico, robusto. É simples. É mesmo. É muito simples. Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Não tira conclusões precipitadas. Dê o melhor de si. Né? É simples, mas não deixa de ser desafiador colocar na nossa vida, vivendo no mundo que a gente vive, né, com todas as questões, com todas as nossas memórias ancestrais, né, que a gente sabe que está no nosso corpo, que está no nosso DNA, que está na nossa energia, mas aí, a partir do momento que a gente vai tendo essa consciência, a gente também tem a oportunidade de ir curando isso para os próximos que virão, né,